Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai encarar um tema que, para muitos estudantes, é sinônimo de dor de cabeça. Metodologia da pesquisa científica. Ah, o famoso bicho de sete cabeças. Exato. E para isso, temos aqui o material completo da FLAM, a Faculdade Latino-Americana de Teologia Integral, o plano de ensino, as aulas, os guias, e a nossa missão hoje é desvendar por que essa matéria, que parece ser só sobre regras chatas de formatação, é na verdade o coração do pensamento crítico, principalmente para quem estuda teologia. Pois é, no fundo, não é sobre a margem do parágrafo. O que esses materiais mostram, e de uma forma muito legal, é a jornada de como a gente constrói conhecimento, sabe? Isso. Eles pegam essa matéria que parece assustadora e mostram que ela é a ferramenta para transformar a fé, que é algo super pessoal, numa reflexão que pode ser debatida, que tem rigor. É a diferença entre só acreditar e saber articular o porquê de se acreditar. Certo? Vamos começar por aí, então. A primeira aula já chega com uma questão fundamental. Antes mesmo de falar de pesquisa, ela pergunta: o que a gente quer dizer com o conhecimento? E o material divide isso em 4 grandes gavetas, assim, o que eu achei bem interessante. Sim, é a base de tudo. As categorias são popular, filosófico, religioso e científico. O conhecimento popular é o senso comum, o famoso "minha avó sempre disse que". Chá de boldo cura tudo. Exatamente. É útil no dia a dia, mas o material descreve como assistemático, cheio de opinião e, francamente, muitas vezes errado. Falível. Depois vem o filosófico, que já é mais organizado. Ele usa a lógica, a razão, para investigar as grandes questões da vida. É super rigoroso no pensamento, mas tem um detalhe. Ele não vai para o laboratório, né? Não vai. Você não consegue testar empiricamente as conclusões de Platão, por exemplo. Aí entra o conhecimento religioso ou teológico. Ele também é sistemático, tem sua lógica interna, mas a premissa fundamental é a fé, a aceitação de uma revelação divina. O que, por definição, não é verificável cientificamente. Exato. A adesão é um ato de fé. E, por último, o científico, que lida com fatos, busca provas, pode ser testado e, o mais importante, e isso é crucial, ele é falível. Uma teoria científica vale até que outra melhor e mais completa apareça. Agora, o que me incomoda um pouco nessa divisão é que parece que a gente está criando uma hierarquia, sabe? Fica a sensação de que nesse esquema o conhecimento religioso vai ser sempre visto como o primo menos rigoroso da ciência. Essa é uma tensão real e o material não foge dela, não. Mas o ponto-chave não é dizer que um é melhor que o outro. É entender que eles operam com regras do jogo diferentes. Faz sentido. A ciência pergunta como, a filosofia por quê, e a teologia parte de uma revelação para entender todo o resto. O brilhante, e que a aula 1 cita de um autor chamado Darcy do Silek, é que aceitar a revelação não significa desligar o cérebro. Pelo contrário, né? Pelo contrário. A citação diz que o ser humano é desafiado a apropriar-se do conteúdo mesmo da revelação, usando toda a sua capacidade racional. A fé não anula a razão, ela dá à razão um novo ponto de partida para explorar. Ok, isso faz mais sentido. A fé é o ponto de partida, não o ponto final que proíbe perguntas, mas isso me leva direto para a grande provocação da aula 2. Se a teologia parte da fé, que não é verificável, como ela pode se chamar de ciência? A palavra ciência aqui não soa um pouco forçada? É a crítica clássica, desde o iluminismo, né? E o material de G. Belibânio encara essa questão de frente. Ele mostra que, historicamente, a teologia era a rainha das ciências. O que aconteceu foi que o nosso conceito de ciência mudou, ficou mais restrito às ciências naturais empíricas. A ciência do tubo de ensaio. Isso. E Libânio argumenta que a gente está confundindo o método de uma área da ciência com o conceito de ciência em si. Ciência, na essência, é um corpo de conhecimento rigoroso, crítico, sistemático. E a teologia, quando bem feita, tem tudo isso. O rigor não está no experimento químico, mas na coerência lógica, na análise histórica, na exegese de um texto, sabe? Então a proposta é ampliar nossa definição de ciência. Precisamente.
É entender que objetos de estudo diferentes exigem métodos diferentes. E o material mostra como o conhecimento teológico se manifesta de formas que são, sim, científicas nesse sentido mais amplo. Libânio usa 3 termos gregos para explicar isso. Primeiro, sofia, ou sabedoria. Deixa eu ver se eu entendi. Sofia seria a teologia do sermão de domingo? Aquela que se conta em histórias, como a do bom samaritano, a teologia que ensina a viver. Perfeito. É a teologia que tem uma aplicação prática existencial. Depois vem o logos, ou saber. Essa é a teologia da sala de aula, a que define com precisão o que é justificação, trindade, escatologia. A parte mais técnica, conceitual. Isso. E por fim tem o hermeneuene, que é o ato de interpretar. É a função que conecta tudo, que cria um grande mapa para entender o mundo, a história e a existência à luz da fé. Ela organiza a realidade. Uma teologia completa precisa dessas 3 dimensões. Entendi. Não é só um discurso devocional. É um sistema complexo, com regras, métodos e objetivos claros. E falando em método, a aula 3 faz uma distinção importante entre método e metodologia. O primeiro é o caminho e o segundo é o estudo do caminho. Quais são os principais caminhos que um pesquisador em teologia pode seguir? O material apresenta alguns dos grandes processos de raciocínio. Tem o dedutivo, que é o clássico. Você parte de uma verdade geral, tipo Deus é amor, e aplica um caso específico. Como o amor de Deus se manifesta aqui, nessa situação de sofrimento. E o oposto seria o indutivo. Exato. Você observa vários casos particulares, estuda diversas passagens bíblicas sobre perdão, por exemplo, para tentar chegar a uma lei geral sobre o que a Bíblia ensina sobre o perdão. Certo. E aí chegamos no hipotético dedutivo, que o guia de trabalho da disciplina aponta como mais comum em teologia. Isso me surpreendeu um pouco. A gente pensa em testar hipóteses em laboratório, sabe? Como se testa uma hipótese sobre, sei lá, a teologia de Agostinho? Essa é a grande sacada. O teste não é químico, é lógico e textual. Você cria a hipótese. Por exemplo, para Agostinho, a graça divina era absolutamente irresistível. O seu laboratório são os escritos dele. Ah, entendi. O método te obriga a não procurar só os textos que confirmam sua ideia. Você tem que ativamente procurar passagens onde ele parece dizer o contrário, onde ele fala da liberdade humana. Se você não encontrar, ou se conseguir explicar essas aparentes contradições dentro da sua hipótese, ela se fortalece. Você tem que tentar quebrar sua própria teoria? Isso. Você se força a ser o advogado do diabo do seu próprio argumento. É um método que te força à honestidade. Isso é brilhante. E tem também o método dialético. Tese, antítese, síntese. O confronto de ideias. Exato. O motor do pensamento filosófico e teológico por séculos. Uma afirmação é confrontada por uma oposta e desse conflito surge uma nova compreensão, mais complexa. Espera um pouco. Esse método dialético me acendeu uma luz aqui. Eu estava lendo os materiais de História da Igreja e a famosa frase de Anselmo de Cantuária: a fé busca o entendimento. Sim. Não é exatamente isso. A fé é a tese, a dúvida ou a pergunta racional é a antítese e o entendimento que ele alcança é a síntese. É como se ele estivesse aplicando esse método séculos antes de virar matéria de faculdade. Nossa, é uma conexão perfeita. E você tocou no ponto central. Esses não são métodos inventados para o TCC. São as estruturas de pensamento que sempre estiveram no coração da reflexão teológica séria. A metodologia não inventa essas ferramentas. Ela apenas nos dá consciência delas para a gente usar com mais rigor, mais intencionalidade. Ok, a teoria é fascinante, mas vamos para a prática. Como um estudante da FLAM transforma tudo isso num trabalho real? As aulas 5, 6 e 7 parecem ser um manual de instruções para isso, né? Da ideia inicial até a formatação final. Exatamente. O primeiro passo, e talvez o mais difícil, é a delimitação do tema. O exemplo que a aula 7 dá é perfeito. A ética cristã não é um tema de pesquisa. É uma biblioteca inteira. É muito amplo. Muito. Mas uma análise teológica da ética cristã no pensamento de Dietrich Bonhoeffer durante seu encarceramento. Ah, agora sim.
Isso é um tema. É específico, tem um recorte claro e é pesquisável. A partir daí, você formula o problema. Que é basicamente a grande pergunta que seu trabalho vai tentar responder, certo? E a hipótese seria a sua aposta inicial de resposta para essa pergunta. Isso. E para guiar a pesquisa, você define os objetivos. O material é muito útil aqui, sugere até verbos específicos. Objetivo geral: analisar a ética de Bonhoeffer. Objetivos específicos: identificar as influências, comparar sua ética na prisão, investigar a aplicação. Ter esses objetivos claros é como ter um mapa para não se perder no meio da pesquisa. E aí, claro, a parte que todo mundo ama odiar: as normas da ABNT. Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, margens. Às vezes parece uma burocracia sem sentido, não parece? Pode parecer, pois é. Mas a lógica por trás é criar um padrão que remove distrações e democratiza a leitura. A ideia é que a força do seu argumento brilhe, não a sua escolha criativa de fonte. É uma forma de criar uma língua visual comum no mundo acadêmico. Faz sentido visto por esse lado. Mas os materiais parecem muito mais preocupados com outra coisa: a integridade acadêmica. A aula 6 é inteira dedicada a citações. Direta, indireta, o tal do APUD. Sim, porque essa é a ética da conversa acadêmica. Citar corretamente é dizer: olha, eu não tirei essa ideia do nada. Eu estou dialogando com fulano, construindo sobre o que ciclano disse e discordando de Beltrano. É reconhecer que você faz parte de uma grande conversa. E é por isso que eles pegam tão pesado na questão do plágio e do uso de inteligência artificial. Exatamente. Os guias de trabalho são super enfáticos nisso. Verdade, eu vi isso. Todo trabalho exige uma declaração de integridade no final, onde o aluno precisa afirmar que o texto é fruto do próprio raciocínio. Isso é fundamental hoje. Mostra que a preocupação da instituição não é só com o formato, mas com a formação do pesquisador. A metodologia ensina a construir sobre o trabalho dos outros, mas sempre com honestidade, dando crédito e, mais importante, desenvolvendo uma voz própria. E qual é o produto final de tudo isso no curso da FLAM? A aula 8 fala de monografia, dissertação, tese, mas foca no artigo científico. Qual a diferença principal? É uma questão de escopo e originalidade. Uma tese de doutorado, por exemplo, exige uma contribuição inédita, algo que ninguém disse antes. É um trabalho de anos. Uma grande responsabilidade. Imensa. Já uma monografia ou um TCC em formato de artigo científico, como o que os materiais pedem, de 10 a 20 páginas, tem um objetivo diferente. Não precisa ser a descoberta do século, então. Não, de jeito nenhum. O objetivo principal é demonstrar que o estudante aprendeu a pesquisar, que ele sabe delimitar um tema, formular um problema, dialogar com as fontes de forma crítica, organizar as ideias e escrever de acordo com as normas. É um exercício que consolida todas as habilidades do curso. Então, se a gente juntar todas as peças, qual é a grande mensagem dessa disciplina para um estudante de teologia que está só começando? A mensagem central, que a aula 4 deixa muito clara, é que o objetivo de tudo isso não é burocrático, não é só para conseguir um diploma. O objetivo é capacitar o estudante a fazer teologia. Gostei disso, fazer teologia. Dar as ferramentas para que ele não seja apenas um repetidor de ideias, mas um participante ativo na reflexão da fé. A pesquisa teológica, como diz o material, serve para fortalecer a autonomia do pensamento da Igreja e para oferecer respostas relevantes para os problemas complexos do nosso tempo. Uau! Então, o que começa com uma regra sobre o tamanho da margem da página, na verdade termina com um convite para construir conhecimento de forma rigorosa, ética e criativa? É sobre dar uma estrutura para o pensamento para que a fé possa buscar encontrar o entendimento de uma forma que faça sentido não só para o indivíduo, mas que também possa contribuir para a comunidade? Exatamente. E para deixar uma última reflexão, o material da aula 8 menciona um teólogo, Bernard Lonergan. Para ele, o método não é uma receita de bolo, um modelo rígido a ser copiado. Ele diz que o método é uma estrutura dinâmica que serve à criatividade. Uma estrutura que serve à criatividade. O que isso quer dizer na prática? Isso nos leva a uma pergunta provocadora para quem está estudando esse material. E se a gente parasse de ver a metodologia como um conjunto de regras que limitam,
que prendem o nosso pensamento. Como uma jaula. Isso. E se, em vez disso, a gente começasse a vê-la como a estrutura, o andaime, que na verdade liberta a nossa capacidade de criar, de questionar e de contribuir de uma forma realmente significativa para essa conversa de séculos, que é a teologia.